De volta com o Educador em Entrevista, converso aqui agora com a Ana Flávia. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho, né, sobre o meu projeto de pesquisa. E boa tarde também a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bom, antes de chegar no projeto de pesquisa, eu queria falar da formação, não é? Que envolve aí dois itens que eu acho que se conectam muito, não é, com intimidade, que é nutrição e depois a pós em psicologia. Sim, eu me formei em nutrição, né? E quando eu fui fazer meu mestrado, eu queria a parte da psicologia porque a alimentação ela está muito atrelada, né, ao psicológico. E na faculdade a gente tem mais uma formação biomédica mesmo, né, de doença, de tratar. E aí eu quis me aprofundar mais na parte de comportamento alimentar, de entender os aspectos emocionais que perpassam a alimentação. Então foi por isso que eu escolhi ir para essa área no mestrado. Perfeito. E de fato, né, essa conexão faz todo sentido, porque a gente vê que a alimentação é hábito, não é? Mas também é cabeça, não é? Está conectado a isso aí e não tem como dissociar. Não, né? Porque o ser humano, os sentimentos, as emoções, elas perpassam o que nós somos, né? E principalmente na alimentação, tem muitas pessoas que associam muito, né, o psicológico com a alimentação. Então, que é o comer emocional, que a gente chama, que é quando a gente alimenta frente a alguns sentimentos, né? Geralmente mais voltado para sentimentos negativos, né? Ansiedade, tristeza, mas também pode acontecer em casos de momentos de muita felicidade, de comemoração. Então, a gente tem esse comer emocional que não tem como você separar a comida do emocional, né? Também é o caso das compulsões alimentares, não é? A gente tem um pacote grande aí de conexões. Sim, sim, a compulsão alimentar, ela é muito atrelada com o psicológico. Geralmente, né, as pessoas, quando elas têm episódios de compulsão alimentar, ou elas têm o transtorno da compulsão alimentar, após o período ali, né, que elas comem uma quantidade muito grande de comida em um curto período de tempo, geralmente de 2 horas, depois vem a falta de autocontrole, a culpa, né, o sentimento de fracasso, é muito atrelado a isso. Então, a gente vê aí que o sentimento está sempre rodeando aí, né, a alimentação. E aí a gente começa, não é, na história recente, né? Porque quando a gente pensa da questão do ato cirúrgico especificamente, são ações razoavelmente recentes, né? Quando a gente fala de uma bariátrica Sim. e dessas ferramentas todas. E lá atrás começa a ter esse impacto. Olha, beleza, a gente faz a cirurgia, mas aí começou a se ter um impacto emocional que a cirurgia também causa e todo o trabalho psicológico que tem que ser feito em conjunto, porque só a cirurgia não dá conta. Sim, a cirurgia, né, ela é um tratamento que é bastante eficaz, né, para taxas de mortalidade. Tem muitos pacientes que, anterior à cirurgia, eles têm hipertensão, diabetes. Às vezes, a gente tem a melhora desses quadros após a cirurgia. Porém, com o passar do tempo, mesmo que você tenha um acompanhamento com uma equipe multiprofissional, o psicológico muitas vezes interfere, né? E principalmente porque indivíduos com obesidade, principalmente nos graus mais avançados, eles têm episódios de compulsão alimentar ou até o próprio transtorno de compulsão alimentar. Então, isso faz com que a pessoa, depois de um certo tempo de cirurgia, geralmente a gente vê esse reganho de 1 a 2 anos após o período da cirurgia, né? Que é onde o organismo do paciente começa a se reestruturar. E aí eles têm esse ganho de peso, né? E geralmente por conta das emoções, né? E aí, o que é um problema, né? O reganho de peso é porque também todas aquelas melhoras, né, que eles conseguiram com a cirurgia, elas podem ser perdidas, né? Então pode voltar a ter as doenças e, além de tudo, que a gente vê um grande sofrimento, né? Porque a pessoa, ela passou por uma cirurgia, é um pós-operatório super difícil e aí depois ela vê que ela tá ganhando, então eles se culpam muito, eles se sentem fracassados, né, com vergonha. Então, a cirurgia em si, ela não resolve todas as questões, né? Por isso que nos últimos 33 anos, por exemplo, a gente não tem nenhum país que relatou sucesso no controle da obesidade, porque a gente não tem um tratamento que é 100% eficaz. Rosângela coloca uma questão interessante aqui, que tanto ela quanto a irmã fizeram bariátrica, mas em períodos diferentes, não é? A irmã
fez primeiro e foi praticamente isso, né? Quase pulou direto para a cirurgia, né? O acompanhamento foi menor do que ela teve. E ela, vendo a situação toda e que a irmã passou, ela procurou primeiro atendimento psicológico, conseguiu até perder um pouco de peso antecipadamente e depois fez a cirurgia e relata isso, né? O quanto ter um acompanhamento com as ferramentas psicológicas faz toda a diferença. Sim, no SUS, né, geralmente não, né, o protocolo do SUS mesmo, quando os pacientes vão ser submetidos à cirurgia bariátrica, eles têm um período que é obrigatório, que eles têm que fazer esse acompanhamento com o psicólogo, com a equipe multi. Esses tratamentos psicológicos que são mais rápidos, não tem um período ali, acontece mais quando a pessoa vai fazer a cirurgia em particular, porque eles conseguem um laudo mais rápido, né, libera mais rápido, mas o correto é fazer esse acompanhamento pré-cirurgia psicológico, né, com a equipe multi, né, com a nutricionista, com o médico, e não se esquecer principalmente de manter essa equipe, né, a sua ida, esse tratamento com o psicólogo após a cirurgia, né, porque o que a gente vê é que muitas pessoas fazem a cirurgia e aí depois de um tempo eles abandonam o serviço. E aí isso também está relacionado aí ao reganho de peso, porque a pessoa, ela não tem aquele acompanhamento, às vezes acontecem algumas questões que mexem, né, com a pessoa, com o psicológico dela, ela não sabe ali muito bem lidar com essas emoções e isso vai gerando aí, né, vários aspectos aí que vai reverberando no peso dela. Sem dúvida. E é importante isso, não é? E tem que ser, de fato, uma equipe multi, porque como você coloca muito bem, né? A gente tem a questão psicológica, mas também tem a questão nutricional, né? Olha, se eu limitei aí, né, o meu armazenamento, o meu volume de alimentos, isso pode gerar consequências, né? Então eu tenho que fazer acompanhamento para saber se eu estou recebendo os nutrientes direitinho, né? Como é que isso está impactando meus exames para fazer uma dieta que de fato supra as necessidades nesse momento de transição. Sim, até porque a própria cirurgia em si, né, ela faz com que os pacientes não tenham uma absorção muito boa de várias vitaminas, né? Então, tem que fazer a suplementação. A gente vê muitos pacientes que não fazem, às vezes, que param de tomar. Aí começa a ter queda de cabelo, fraqueza, enfim, N sintomas, né? E justamente por isso, porque não faz o acompanhamento ali certinho, né? E a própria cirurgia, tem alimentos que as pessoas não podem comer. A gente tem que tomar um cuidado aí com a alimentação. E falando a respeito do trabalho que você desenvolve, não é, que é justamente isso, né? São com pessoas que fizeram a bariátrica, que estão tendo esse reganho de peso. Isso. A nossa pesquisa ela é voltada para mulheres, né? A gente não trabalha com homens, né? Ela apenas com mulheres. E é justamente para essas mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica, que perderam peso quando fizeram a cirurgia bariátrica, porém voltaram a ganhar peso depois desse tempo, né? E aí a gente tem um limite mínimo de tempo para entrar na nossa pesquisa, que a pessoa tem que ter feito a cirurgia bariátrica pelo menos há 2 anos. Perfeito. Andréia colocando uma questão interessante aqui, né, e perguntando, a gente até falava disso um pouquinho no intervalo, não é? Muitas vezes se fala das causas da obesidade, né, do conjunto de fatores. E ela colocando isso, né? É um conjunto, no caso, a genética, quais são os impulsionadores hoje da obesidade? A gente tem diversos fatores, né? Tanto é que ela é uma doença que tem um difícil manejo clínico, justamente por ela ser multifatorial. Então, a gente não tem causas isoladas, né? A gente tem os fatores biológicos do próprio corpo, e aí a gente pode citar a genética, né? Porque, às vezes, indivíduos com um grau mais avançado de obesidade, eles têm algumas alteraçõezinhas na expressão de genes que são relacionados com o mecanismo de fome e de saciedade. E aí, às vezes eles podem demorar um pouco mais a sentir saciedade, então eles sentem mais fome, mas também a gente tem os aspectos emocionais, a gente tem os aspectos culturais, né? O estilo de vida contemporâneo hoje, né? Que a gente basicamente não anda, a gente não, né? Tudo é muito prático pra gente. A gente vive num ambiente onde a gente tem diversas comidas, né? Que favorecem aí o ganho de peso.
E então a gente não tem uma causa única, né? É multifatorial mesmo. Acho que é por isso que ela tem essa... Acho não, né? Eu tenho certeza que é por isso que a gente tem essa dificuldade aí de fazer o tratamento. Exatamente, não é? Mas, de fato, né, quando você coloca aí os fatores ambientais que a gente tem hoje, né, olha, a gente se exercita menos, o mundo é mais cômodo, não é? Em todos os sentidos, né? Hoje você aperta o botão, você não vai mais até o equipamento, Sim. etc. Você come mal, né? A gente come muito superprocessado, a qualidade do alimento, de uma maneira geral, né, caiu, né? A gente acessa os alimentos de pior qualidade e também a gente dorme pouco. Sim, Né? que interfere muito. E outra coisa também, né, que é o que a gente trabalha bastante nessa minha pesquisa, né, nesses grupos que a gente faz, é a questão da gente comer correndo, de não prestar atenção na hora que a gente está se alimentando. Muitas vezes a gente está se alimentando, a gente está ali no celular, às vezes come no carro para ir trabalhar, então a gente não para, a gente não olha o alimento, a gente não saboreia o alimento, a gente não consegue nem ter a percepção se a gente já está satisfeito ou não. Geralmente a gente para de comer quando a gente está, assim, com aquela sensação já de incômodo, né? Tipo, nossa, acho que comi demais. A gente não tem essa percepção, que é o que a gente trabalha muito nesses grupos, né? De que é desenvolver aí os sinais, né, de saciedade dos indivíduos e de fome. Porque eu gosto muito de fazer uma associação, né? A gente já nasce com isso é algo inato. Então, se a gente olhar o bebê, ele mama quando ele está com fome e ele para na hora que ele está satisfeito. Sim. Ele não fica beliscando, ele não fica comendo. E a gente nasce com esse sinal. Só que a gente vai perdendo ele ao longo do caminho. Então, a ideia também é ajudar a resgatar isso, né? Qual quantidade que faz eu me sentir bem. E a gente trabalha muito também a questão de alimentos proibidos e permitidos, né? Que é muito clássico, assim. Então, a gente tem os alimentos ruins e os bons, que são divididos. Não, a gente não acredita nisso, até porque eu gosto muito de brincar, né? Você fala para uma pessoa não comer chocolate e você gosta muito de chocolate, né? Eu como nutricionista, para mim ficar sem, vai ser fácil? Não vai. Então, como é que eu quero que a pessoa também fique sem? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter muito esse olhar com empatia também para o paciente, sabe? Então, a gente ensina eles a comerem a quantidade que dá para matar a vontade de comer aquele alimento, porque a pessoa, quando ela fica restringindo muito algum alimento, né, que a gente chama até a teoria do fruto proibido, a gente fica pensando naquilo, né, tipo, nossa, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer chocolate, então você fica pensando no chocolate, do que a pessoa ir lá e comer um quadradinho. Então a gente ensina muito essas questões, do que você tá com vontade, né, é desejo, é fome, então a gente trabalha muito essas questões emocionais mesmo. E tendo essa compreensão, né, de dosar corretamente e de também qualificar esse alimento, né? A gente fala chocolate é uma coisa genérica aí, né? Porque você tem desde gordura hidrogenada pintadinha de marrom a chocolate de fato, né? Sim, nesses nossos encontros, nós fazemos basicamente em todas as sessões, ele tem 12 encontros, né, o tratamento inteiro, a gente faz sessões com alimentos. Então, a gente tem práticas com chocolate, onde a gente ensina como degustar um bom chocolate, né, como escolher um bom chocolate, a saborear ele, porque quando a gente come alimentos, principalmente esses alimentos que são muito palatáveis, queijos, chocolate, se você come ele com atenção, você tem uma saturação daquele sabor. Depois de um tempo, você... Sabe aquela sensação de quando você come algo muito doce, você fala, nossa, não aguento mais? Então, você começa a desenvolver essa percepção com quantidades menores. Exatamente, fazendo passo a passo, você tem um resultado, mas é isso, né? Colocar na sua rotina, é alterar esse tempo, né? Olha, eu vou fazer meu horário de refeição, eu vou colocar mais tempo no horário de refeição. Sim, dá prioridade mesmo, né? A gente dá prioridade para tantas coisas, por que não a alimentação, que é algo muito importante. Então, nesse nosso tratamento, a gente não prescreve dieta. Eu acho muito importante falar isso, porque muitas pessoas, às vezes, mesmo a gente alertando, elas nos procuram e querem uma dieta. Por que que a gente pensou em trazer esse tratamento, que seria um tratamento alternativo, já aos tratamentos tradicionais que nós temos, né? Dietas, medicamentos e atividade física, que são os 3 pilares aí, geralmente, do tratamento da obesidade. Então, a gente quis trazer algo alternativo que pudesse auxiliar essas pacientes,
Por quê? E por que que não tem dieta nisso? Porque a gente não acredita que dieta funciona. A gente já sabe que a dieta não funciona. Claro, nós temos que ter exceções, porque às vezes a pessoa tem algum quadro clínico que realmente ela precisa de uma dieta, ela precisa seguir as quantidades, né? E a gente quis trazer isso porque é uma intervenção que a gente sabe que nenhuma delas basicamente já passou por elas, porque como a gente estava falando no intervalo, né? Um tratamento que não tem no SUS, é um tratamento inovador. Então, a ideia principal desse tratamento é que essas mulheres, elas mesmas vão escolher o que comer, o quanto comer, como comer. A gente quer trazer a autonomia delas para a alimentação. Exato. Né? E é interessante pensar isso, né? Porque a pessoa acaba construindo a sua rotina alimentar, né? E se ela tem compreensão de uma rotina saudável, fica mais fácil fazer a escolha, né? E acho que quando você coloca também do não fazer dieta, porque também a gente via dietas extremamente limitantes, não é? Que você tira inclusive qualquer forma de prazer na alimentação. Sim, sim. E as dietas que são muito restritivas também, elas tendem ali a ser efetivas num período de tempo, mas a pessoa ela não consegue manter isso ao longo do tempo, né? Elas não são duradouras aí. Então, depois de um tempo, a pessoa não vai conseguir manter aquilo. Então, tem que ser algo que traga felicidade para a pessoa também, né? Porque eu falo que a alimentação é felicidade. E que a pessoa consiga manter isso, né? Que ocorra uma manutenção. Porque senão a gente vê ali uma melhora e depois... E geralmente as pessoas que fazem uma dieta muito restrita, elas tendem a ter mais compulsão. Procurando, não é, fazer essa conexão com pacientes que fizeram a bariátrica e que depois tiveram esse reganho de peso. Lívia aqui perguntando justamente como funciona, né? Como as pessoas podem entrar em contato com você para participar da pesquisa. Tá. É só entrar através do meu número mesmo de celular, através do 99138-5764. 99138-5764. Isso. E aí é só me mandar mensagem, eu ligo, porque aí eu preciso fazer uma triagem, né? Explico certinho também, novamente, como que funciona o tratamento, né? A pesquisa em si. E é isso, é só entrar em contato comigo, é totalmente gratuito, tá bom? As pessoas que não residem ou que até que moram em Ribeirão Preto, é importante dizer também que a gente dá uma ajuda de custo para essas pacientes, para elas não terem gastos do próprio bolso para ir lá. Uhum. Então, a gente também dá essa ajudinha de custo para as pessoas se deslocarem até a USP, porque o tratamento é feito lá na USP de Ribeirão Preto. Uhum. E podem ser pessoas de toda a região, então, aqui? Sim, pode. Perfeito. Também é importante, né, a gente destacar da pessoa ter essa observação, né? Olha, existe esse porto seguro, existe essa possibilidade da pesquisa que vai me auxiliar, né, e que eu preciso me dedicar. Como você colocou, muitas vezes a pessoa fica se culpando e não toma iniciativa. Sim, assim, é que aí a gente entra numa questão que eu gosto muito de comentar também. Que às vezes a pessoa, ela reganha peso e ela abandona o serviço. Por quê? Porque ela tem vergonha de ir até o serviço. Ou muitas vezes a gente até encontra profissionais que ficam culpabilizando essa pessoa. Uhum. E não precisa se sentir, é normal, né? A gente estima aí que 30% das pessoas que fazem a cirurgia, elas voltam a ganhar peso, então é um percentual alto, é bastante comum, eu falo para todas as pacientes, isso é mais comum do que vocês imaginam, vocês não são a ovelha negra, né? Da bariátrica. Da bariátrica, é bastante comum acontecer, faz parte do processo mesmo. E é lógico, né? Porque com certeza você vai atender pacientes que a maior parte da vida passou com sobrepeso. Uhum. Não é? Aquele organismo foi condicionado ao sobrepeso, a rotina da pessoa foi condicionada ao sobrepeso. Então a tendência é que o organismo tente voltar para aquela condição. A gente tem que, muitas vezes assim, um dos principais motivos, né? Porque nesse nosso tratamento, ele é muito voltado para episódios de compulsão alimentar, para compulsão alimentar, né? Então, é muito comum que as pessoas ganham peso, por quê? Porque após a cirurgia, elas mantêm os hábitos e comportamentos que elas tinham anterior à cirurgia.
Então, a ideia é a gente conseguir fazer com que essas pessoas mudem esse comportamento, né? A gente não foca tanto no peso nesse projeto. Não é o nosso objetivo principal. O objetivo principal é ajudar essas mulheres a fazerem escolhas alimentares mais conscientes, a ter uma melhor relação com a comida, né? A cuidarem de si mesmas, né? Que a gente fala de autocompaixão, que a gente tenta desenvolver isso porque é muito comum. Quando a gente tem um amigo que é muito querido, né? Que está passando por uma dificuldade, a gente chega e fala, não fica assim, a gente trata com carinho. Mas quando a situação é com a gente se xinga, a gente fica bravo, a gente não tem essa empatia conosco mesmo. Então, a ideia também é trazer isso. E a gente trabalha muito esses aspectos psicológicos, né? A gente já fez grupos que já foram encerrados. A gente está abrindo uma nova turma agora, para começar em junho já. E a gente viu muito isso, assim, na fala das participantes, né? Nossa, antes eu via um pacote de amendoim, enquanto eu não acabava, eu não parava de comer. Hoje não, hoje eu consigo ir lá e pegar uma quantidade. Eu consigo ir no mercado e não comprar tudo que eu vejo só porque está com a aparência bonita, o cheiro gostoso. Eu já consigo escolher o que eu vou consumir naquele momento. Então, é isso que vale a pena, sabe? Que a gente vê que a gente conseguiu realmente ajudar essas mulheres. Gilberto coloca uma questão também interessante, não é? Que é a nossa cultura que foi desenvolvida há muito tempo, não é? De você ter a fórmula mágica, né? De você ter o remédio ou de você ter a dieta que vai resolver a vida, não é? Eu falava que um dos fatores que ainda bem que a gente reduziu aí bancas, né? É porque a gente ia em banca de jornal, né? A gente via toda semana uma dieta nova, revolucionária, que durava até a próxima edição da revista. Não, isso daí é o que a gente mais quer. A gente fala que os seres humanos em si, eles são muito imediatistas, né? Nós somos, então a gente quer as coisas assim. A gente não quer passar pelo processo, né? Então, uma das coisas também, né? A cirurgia bariátrica, ela é vista muitas vezes por muitas pessoas como algo milagroso. E não é. E não é. E, além de tudo, é que eu sempre falo, é um processo super difícil também, né? É um pós-operatório difícil. Então, os tratamentos que nós temos hoje, as pessoas querem que eles sejam muito rápidos, muito efetivos, né? A gente vê o uso de medicamentos, agora a gente tem o famoso Ozempic, né, que está sendo muito utilizado aí para perder peso, então as pessoas querem isso. Só que isso não trata a causa, né? Que seria essas mudanças de comportamento mesmo. Porque você fica naquele ciclo, né? Então, eu faço dieta, eu emagreço, depois eu paro a dieta, eu engordo. Aí você fica naquele ciclo vicioso, né? Você não quebra ele. Então, a gente vê muito isso do imediatismo. Exatamente, não é? E de se colocar também dentro de uma rotina saudável, porque criar hábitos, não é? Sim. A gente vê isso, olha, a pessoa entrar numa rotina de exercícios, é um hábito, não é? Não é na primeira semana que vai virar hábito, não é muitas vezes no primeiro mês, precisa ter rotina. Precisa, né? E a pessoa também, eu falo que ela tem que sentir prazer naquilo que ela faz. Porque, por exemplo, não adianta você falar para uma pessoa fazer musculação se ela não gosta de musculação. Então, qualquer atividade física é válido, né? Não precisa especificamente de você ir dentro de uma academia e fazer uma atividade lá. Você pode caminhar, né? Então, cada pessoa tem que encontrar aquilo que ela realmente gosta. É a mesma coisa dos alimentos. Não adianta você prescrever uma dieta para uma pessoa, deixar todos os alimentos que ela gosta de fora, porque aquilo não vai funcionar. Pode até funcionar por um período curto de tempo, mas aquilo não vai virar hábito da pessoa, porque para algo virar hábito, para a gente, para o ser humano, aquilo tem que fazer sentido para a gente. Exato. Dona Lúcia dá um exemplo aqui, não é? Ela já participou outras vezes citando esse exemplo que eu acho fantástico, que ela disse que o melhor exercício que ela conseguiu fazer na vida foi o cachorro. Né? Que depois que ela teve um cachorrinho, ela sai todos os dias para passear, tem horário. Quando ela não quer sair, ele estimula, né? Ele faz. É a companhia também. É a companhia. E de fato, né? Às vezes uma mudança assim de rotina muda completamente a qualidade de vida da pessoa. Sim, às vezes a gente fala, se você tem um elevador, você ir pela escada
já é um super avanço, assim, já é bom, entendeu? Porque as pessoas, muitas vezes, elas ficam, mas eu não gosto de academia, eu não gosto de puxar peso. Não precisa, né? Às vezes, no seu próprio dia a dia, você consegue ter uma melhora aí. Eu já ouvi esse depoimento de um médico em uma entrevista aqui por live, que ele falava justamente isso, né? Olha, meu consultório fica no 4º andar, eu falava para todo mundo fazer exercício físico, mas não fazia, até que tive uma complicação de saúde, e hoje o meu exercício é subir e descer os 4 andares diariamente. Perfeito. Né? Já faz toda a diferença aí na rotina dele. A Ana Laura perguntando aqui a respeito da duração, né, desse processo com você, né, de participação na pesquisa e periodicidade, né? Quantas vezes tem que se deslocar? Eu vou explicar, que eu acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas, né? O nosso tratamento, ele tem duração de 5 meses, né? É uma duração longa, porém, não se assustem, né? A gente tem 12 encontros no total, então são 12 sessões. As 9 primeiras sessões, elas são semanais. Então, uma vez por semana, a gente se encontra nessas 9 sessões. E nesses encontros a gente vai discutir as questões que eu falei aqui, né? A gente trabalha muito aspectos de fome, de saciedade, comer emocional, quais são os gatilhos, né? Isso feito em grupo? Isso, é grupal. Quais são os gatilhos que levam a pessoa, às vezes, a ter ali aquela falta de controle alimentar. Depois, desses 9 encontros, a gente tem um após 15 dias e depois nós temos um mensal e depois temos outro mensal, né? Então são 2 mensais. E por que nós temos esses encontros de 15 dias e mensais? Porque é nesse momento que a gente quer ver, que a gente quer dar autonomia para essas pacientes. Então, nessas sessões a gente discute muito qual que foi a maior dificuldade, o que você sentiu de diferença na sua alimentação, né, com esse tratamento. Então, é mais uma sessão de acompanhamento para ver como é que elas estão. Perfeito. Repetir aí o perfil, né? Mulheres que fizeram bariátrica há mais de 2 anos? No mínimo 2 anos e que voltaram a ganhar peso após a perda. Que tem alguns episódios, né, de compulsão alimentar. Então, por exemplo, num período limitado de tempo, se a pessoa acha que ela come uma quantidade muito grande de comida, depois ela fica ali com aquela sensação de culpa. Mas isso é muito conversado depois, no momento em que eu ligo, para entender melhor, para conhecer melhor essas pacientes. Perfeito. Reforçando o seu contato, então, o telefone? É 16 991 38 5764. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, ligar. A gente vai estar esperando vocês e felizes para começar a nova turma. Muito bom. Gratidão pela participação conosco. Espero realmente, que a pesquisa continue dando frutos e que as pessoas possam entender a importância disso, E espero que daqui a pouco a gente volte a conversar falando dos resultados da pesquisa. Com certeza. Obrigada aí para todo mundo que nos escutou, que participou, que interagiu. Foi muito gostoso esse momento aqui.